Não comece o seu treino de peito antes de fazer essas 3 mobilidades que eu vou passar aqui nesse vídeo. Você vai ter prevenção de lesão e mais rendimento no seu treino. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. O ombro, ele é um complexo muito grande e por isso a gente precisa ter uma neutralidade do mesmo para depois você colocar a carga. O treinamento de peito, ele é exigente demais do nosso ombro, então você precisa ter um encaixe escapular, um encaixe de coluna, esse movimento harmônico para poder empurrar essa carga. E automaticamente, principalmente num supino reto, por exemplo, você tem muita carga com uma barra que é fixa, então você não consegue ter aquele gesto como no halter. Então isso exige ainda mais da estrutura do ombro. De novo, ele precisa estar em um posicionamento neutro. Então a pergunta que a gente faz é: como está seu ombro antes de treinar peito? Se você chega do trabalho, ficou o dia todo no escritório, mais sentado e sente que está com o ombro mais projetado, a coluna mais rígida, automaticamente você precisa, mais do que nunca, fazer essas 3 mobilidades. O primeiro exercício é o de mobilidade da rotação externa. Porque na rotina entramos muito nesse padrão da rotação interna do ombro, pensando nesse aspecto aqui. O interessante para você ter uma efetividade maior do seu treino de peito é quando o ombro entra na rotação externa. Então você pode usar um cabo de vassoura em casa antes de ir para a academia, sustenta com uma mão e apoia bem no cotovelo. Eu vejo muitas pessoas na academia colocando na linha do ombro. Tá errado, porque o torque vai ser baixo, a movimentação vai ser menor. O interessante é colocar lá na pontinha do cotovelo para que você consiga realmente gerar esse movimento. Por que disso? No momento do crucifixo, principalmente o crucifixo, quando você vem trazendo, seja com halter ou na máquina, se você não consegue fazer esse movimento da rotação externa, automaticamente você entra na rotação interna. E nesse momento é onde você tem mais carga do deltoide do que do peitoral. Então, para fazer o crucifixo, você precisa ter a capacidade de rodar externo. Então, a gente tem o ganho da rotação externa prévia com essa mobilidade aqui. Então, faz 3 de 30 segundos sustentando nesse final do arco, justamente para poder ganhar essa capacidade da rotação diante de um movimento com mais carga. Agora que a gente já tem a capacidade da rotação externa do ombro, nós precisamos da capacidade da depressão da escápula. Pensa só num supino. Se a sua escápula superiorizar, automaticamente quando você fizer o press, né, o empurrar, ele vai conectar muito mais a parte do trapézio, do deltoide e da parte inferior do peitoral. Só que vai ficar um vácuo nesse meio aqui, vai ficar um déficit de conexão. Então, para você conseguir fazer um treino de superior de peitoral com qualidade, você precisa encaixar, ter essa depressão escapular. E não é que você vai fazer força para isso, é a força que a sua escápula já tem. Por isso que a gente vai treinar ela prévia. Você vai precisar de um kettlebell ou de uma anilha. Vou simular com os dois aqui para vocês entenderem. Segura o kettlebell com a parte do peso para dentro do antebraço e você vai segurar na posição como se fosse fazer um desenvolvimento, só que em isometria. Então sustenta 30 segundos aqui nessa posição, porque o kettlebell quer pesar para dentro. Automaticamente você vai rotacionar para fora. E naturalmente, por conta da gravidade, você não vai deixar o seu cotovelo cair, sustentando essa força. Percebam aqui na minha escápula que toda vez que eu baixo, a escápula movimenta. Toda vez que eu subo, ela também se movimenta. Quando você consegue ter força de sustentação nessa posição, lembra lá de novo do crucifixo. Você vai conseguir encaixar a escápula e rotacionar o braço. E aí sim, vai ter uma efetividade e ainda protege o seu ombro de tensões errôneas que no momento que você faz força, ela faça isso. Ela cede. Nesse momento em que ela cede, ela projeta à frente, impactando em todos os tendões do ombro. Nossa anilha aqui ela é de powerlift, bem old school, mas na academia a sua anilha ela vai ter alguns furos, então fica mais fácil de você projetar o seu dedo. Da mesma maneira, você sustenta ela caindo para dentro e vai fazer com que seu braço rotacione. Você encaixa e sustenta fixo aqui 3 de 30 segundos. O terceiro e último é um alongamento de dorsais, que é muito importante por conta desse complexo do quadrado que a gente chama.
que é essa área da escápula. Imaginem aqui que passam alguns músculos, dois principais, que é o redondo maior e o redondo menor. Eles estabilizam o ombro, mas se eles ficam muito travados por conta dos treinos de dorsais mesmo, eles fazem um bloqueio dessa amplitude e naturalmente começa a fazer com que sua escápula movimente em bloco com o braço. Isso dificulta o acionamento do peitoral, porque você não vai estar fazendo um movimento com o braço, você vai estar fazendo um movimento com o ombro. Então, para tirar esse bloco dela, a gente alonga essa área. De que maneira? Pega lá no espaldar ou no rack de agachamento, segura com a mão pronada, ó, pronado com o dedo, o polegar apontando para baixo. E inclina lá para o outro lado, para poder alongar esse lado direito. Percebam aí que a gente quebra toda essa tensão da parte da escápula para o ombro. E aí faz também para o outro lado, para poder soltar bem os dois. 3 séries de 30 segundos cada lado, você já vai perceber que o movimento do braço fica muito mais harmônico. Espero que você tenha gostado dessas dicas para poder melhorar o rendimento do seu treino e prevenir lesões no seu ombro. E te indico entrar aqui no canal, conhecer outros vídeos de exercícios específicos, mobilidades e alongamento. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para elas viverem sem dor.